Domínio dos gregos e romanos. O período tardio da história egípcia antiga chegou ao fim em 332 a.C., quando o Egito foi conquistado pelos gregos. Os gregos formaram sua própria dinastia, chamada dinastia Ptolomaica ou Ptolomeica, que governou por quase 300 anos até 30 a.C. Em 30 a.C., os romanos assumiram o controle do Egito. Os romanos governaram por mais de 600 anos, até cerca de 640 d.C. Alexandre o Grande. Em 332 a.C., Alexandre o Grande desceu da Grécia, conquistando grande parte do Oriente Médio até a Índia. Ao longo do caminho, ele conquistou o Egito. Alexandre foi declarado faraó do Egito. Ele estabeleceu a capital de Alexandria ao longo da costa norte do Egito. Quando Alexandre o Grande morreu, seu reino foi dividido entre seus generais. Um de seus generais, Ptolomeu I Sóter, tornou-se faraó do Egito. Ele estabeleceu a dinastia Ptolomaica em 305 a.C. A dinastia Ptolomaica foi a última dinastia do Egito Antigo. Embora Ptolomeu I e os governantes posteriores fossem gregos, eles assumiram a religião e muitas tradições do Egito Antigo. Ao mesmo tempo, eles introduziram muitos aspectos da cultura grega no modo de vida egípcio. Por muitos anos, o Egito prosperou sob o domínio da dinastia Ptolomaica. Muitos templos foram construídos no estilo do Novo Reino. No seu auge, por volta de 240 a.C., o Egito se expandiu para controlar a Líbia, Cush, Palestina, Chipre e grande parte do leste do Mar Mediterrâneo. Alexandria. Durante este tempo, Alexandria tornou-se uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo. Serviu como o principal ponto comercial entre a Ásia, África e Europa. Foi também o centro da cultura e educação gregas. A Biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca do mundo, com várias centenas de milhares de documentos. O declínio da dinastia Ptolomaica. Quando Ptolomeu III morreu em 221 a.C., a dinastia Ptolomaica começou a enfraquecer. O governo tornou-se corrupto e muitas rebeliões ocorreram em todo o país. Ao mesmo tempo, o Império Romano estava se fortalecendo e tomando grande parte do Mediterrâneo. Batalha com Roma. Em 31 a.C., a faraó Cleópatra VII aliou-se ao general romano Marco Antônio contra outro líder romano chamado Otaviano. Os dois lados se encontraram na Batalha de Actium, onde Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados. Um ano depois, Otaviano chegou a Alexandria e derrotou o exército egípcio. Regra romana. Em 30 a.C., o Egito tornou-se uma província romana oficial. A vida cotidiana no Egito mudou pouco sob o domínio romano.
O Egito tornou-se uma das províncias mais importantes de Roma, como fonte de grãos e como central comercial. Por várias centenas de anos, o Egito foi uma fonte de grande riqueza para Roma. Quando Roma se dividiu no século IV, o Egito tornou-se parte do Império Romano do Oriente, também chamado de Bizâncio. Conquista muçulmana do Egito. No século VII, o Egito esteve sob constante ataque do leste. Foi conquistado primeiro pelos Sassânidas, em 616, e depois pelos árabes, em 641. O Egito permaneceria sob o controle dos árabes durante toda a Idade Média. Fatos interessantes sobre o Egito sob domínio grego e romano. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cleópatra VIII foi o último faraó do Egito. Ela se matou quando os romanos assumiram o controle de Alexandria. Otaviano, mais tarde, se tornaria o primeiro imperador de Roma e mudaria seu nome para Augusto. Cleópatra teve um filho com Júlio César, chamado Cesarião. Ele também adotou o nome de Ptolomeu XV. Os romanos chamavam a província do Egito Aegyptus. No próximo vídeo, vamos conhecer os faraós. Quem são eles e por que eram chamados de faraós? E muito mais. Não vá longe. Salam.